de Teoria Geral do Processo. Gente, é o seguinte, é uma matéria bem complexa, mas bem gostosa, né? É uma matéria que a gente consegue navegar e entender como funciona um processo judicial, ok? Vocês estão com alguma dúvida aí, alguma situação mais inconclusiva, ou tá tudo certinho? Hein? Alguém pode falar alguma coisa aí? Tá tranquilo? Tem dúvidas? Estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Vamos começar então. Nossa matéria aqui, primeiro objetivo que eu tive com vocês foi de tentar, ou melhor, de fazer vocês diferenciarem o direito material do direito processual. Então, nós concluímos o quê? Que o direito material são o quê? São os conjuntos de princípios e regras que vão regular ou regulamentar a convivência humana. É a norma que vai dizer o que pode e o que não pode, o que vai estabelecer os parâmetros para a convivência humana. Já o processo é o quê? O processo ele vai dar o quê? Ele vai estabelecer as regras do jogo processual. Como eu vou... quais as regras vão ser praticadas durante o processo judicial? Como o Estado deve se comportar, como o autor deve se comportar, como o réu deve se comportar e qual vai ser a dinâmica desse procedimento. Então, nós estabelecemos essa diferença. Nós falamos na aula passada sobre ação. Falamos teoria das ações, teoria da ação, etc. Hoje, vamos falar de quê? Vamos falar de processo. Então, vamos falar um pouquinho hoje de processo. Primeira coisa. Quando eu falo de processo, é impossível não relembrarmos o que? A jurisdição. Gente, o que é a jurisdição? Jurisdição, primeiramente falando, é o Estado dizer o direito. Dizer o direito. Somente o Estado tem o dever e o poder de dizer o direito. Estava vindo hoje saindo de casa hoje, de manhã, para ir para a academia, e estava vindo em Itatiaia. Tinha um pessoal lá, não lembro o nome do qual bairro que foi, eles criaram um mini fórum. Gente, século XXI, os caras criaram um mini fórum. O que foi isso? Um cara criou uma câmara de arbitragem, só que não colocou o nome de câmara de arbitragem. Colocou lá, seria uma espécie de extensão do fórum e onde os conflitos iriam ser resolvidos. Ele se titulava como o quê? Ele se titulava como um juiz de direito e os seus assessores e servidores. O que acontece? Nós sabemos que é permitido a Câmara de Arbitragem. Então, quer dizer, eu tenho um conflito com a Sara. Sara é minha sócia, eu constituí a Sara como minha sócia, temos lá uma empresa de telemarketing, onde o capital da empresa é de R$1 milhão. Fizemos o contrato que, durante 5 anos, iríamos dividir os valores em meio a meio, e depois desse prazo, eu deveria comprar a parte da Sara por 2 milhões. Chegamos no final dos 5 anos, eu falei assim, Sara, não tem como mais comprar, é só a parte, eu não tenho dinheiro. O que a Sara fala? Não, eu não quero nem saber. Você fez um contrato comigo e deve que rezava isso. Sara, eu não quero ajuizar uma ação contra você, eu não quero um processo judicial que é desgastante, vamos procurar uma câmara de arbitragem? Vamos. Eu e ela vamos fazer um contrato junto lá na Câmara e concordar que haverá uma arbitragem e, se não houver um acordo, vai haver o quê? Vai haver uma decisão arbitral. Isso é o quê? A Câmara de Arbitragem. Tem uma lei específica para isso. Esse nosso amigo lá do que aconteceu, que eu vi na Itatiaia hoje, ele criou uma jurisdição particular, onde haviam ações de alimentos, ação de pensão alimentícia que ele julgava. Gente, nós sabemos o quê? Somente o Estado tem o dever, o direito, somente o Estado deve exercer jurisdição. Somente cabe ao Estado, melhor dizendo, o dever de dizer o direito. Ninguém pode fazer isso. Eu não tenho poder
Eu, como advogado, não posso dizer o que as partes devem fazer de uma forma arbitrária, de uma forma coercitiva. Chega no meu escritório, por exemplo, um casal. Queremos estipular, doutor, a pensão alimentícia. Beleza, vamos fazer isso então. E aí, como é que a gente faz? Vamos estipular aqui um contrato onde você vai pagar meio salário mínimo. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho o poder jurisdicional de fazer isso. Somente o Estado tem. Então, primeira ideia de processo é essa: jurisdição. O Estado juiz. O Estado juiz, ele é o ente, o órgão, por excelência, constitucionalmente estabelecido para exercer jurisdição. Somente o Estado pode exercer jurisdição. Primeira ideia é essa. Então, vamos lá. Processo é o quê? É necessário e indispensável para o exercício da função jurisdicional. Falei isso agora. O que é o processo? Qual é o conceito? É um instrumento de técnica jurídica cujo escopo principal, cujo objetivo principal é o quê? É a aplicação da lei ao caso controvertido. Ou seja, eu tenho uma situação controversa, eu tenho uma situação que está pendente. Eu e a Sabrina temos um contrato de empréstimo. Eu emprestei para a Sabrina 15 mil reais. Falei, Sabrina, você deverá me pagar os 15 mil reais em 15 parcelas de R$ 1.000. Sabrina paga 5 parcelas e não paga mais. Sabrina, tudo bem? E aí, vai me pagar, Felipe? Não vou te pagar, não quero nem saber. Se vira, vai procurar seus direitos. Entra com uma ação no Juizado Especial Federal, Juizado Especial Cível, demandando uma ação de cobrança. Sabrina me deve 10 mil reais. Primeiramente, eu tentei resolver essa situação controvertida onde? Na relação extrajudicial. Sabrina, por favor, quita o restante das parcelas, eu não vou te pagar. Quando eu não tenho alternativa, quando eu já tentei via extrajudicial, quando eu tentei uma composição amigável, não houve uma solução, eu vou procurar quem? Vou procurar o judiciário, porque ele tem o poder de dizer o direito. Faço uma observação aqui, não é necessário essa postulação extrajudicial. Ou seja, eu não deveria primeiro cobrar a Sabrina pessoalmente ou fora do processo, não. Tem um contrato. Ela não me pagou? Não. Aí eu já posso cobrá-la judicialmente. Mas no conceito aqui de Arruda Alvim, um grande processualista, o que ele fala? Ó, primeiro, é um instrumento de técnica jurídica, com o objetivo, com o escopo principal de quê? De aplicar a lei a um caso controvertido. Eu tenho uma controvérsia jurídica. Essa controvérsia só será... Essa controvérsia só será solucionada quando? Quando o Estado juiz intervir. Naquela relação que eu falei com vocês, ó, eu tenho o autor, tenho o réu e tenho aqui, ó, na minha careca aqui o juiz. O autor tem uma pretensão. O réu, ele quer resistir à pretensão. E o juiz aqui, o carequinha, o que ele quer fazer? Ele vai botar fim à controvérsia. Esse é o papel do Estado. Esse é o objetivo do processo. É botar fim às controvérsias. Entenderam? Então, essa é a temática do processo. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Tranquilo? Ok. Então, vamos continuar aqui. Gente, nesse processo aqui, eu tenho 3 personagens. Já falei com vocês. Eu tenho o autor, tenho o réu e tenho quem? O Estado juiz. Esses 3, eles são os personagens do processo e ainda, eles têm o quê? Eles visam, cada um tem um objetivo. Qual seja, o autor, ele tem o objetivo de quê? De ter a sua pretensão inaugural, o seu pedido concedido ou julgado procedente. O réu, ele tem o objetivo de quê? Ele tem o objetivo da pretensão do autor de resistir à pretensão do autor. Ele vai resistir à pretensão do autor e ainda fala o seguinte, ó, o autor não tem razão. Então, esse aqui, ele quer o quê? Ele quer uma sentença improcedente, ou seja, se a sentença é procedente, o autor vai ganhar. Se a sentença é improcedente, o réu vai ganhar. E o juiz?
ele tem o dever constitucional de exercer jurisdição e colocar fim àquele conflito. Professor, oi, o juiz, ele pode se esquivar de exercer jurisdição? E pergunto a vocês agora, o juiz pode se esquivar, ele pode se negar de prestar jurisdição? E aí, gente? Não. Por quê? É porque é o dever dele, ele não pode deixar de prestar nenhuma, não. Muito bem, Sabrina, isso mesmo. O juiz, ele tem um dever constitucional de quê? O dever constitucional de exercer jurisdição. Naquele momento ali, o juiz, ele é o quê? Ele é a boca da lei. Ele tem o dever constitucional de exercer jurisdição. Muito bem, a Sabina falou isso. Então, gente, ó, ele não pode se esquivar, ele não pode se eximir de prestar jurisdição, mesmo que seja um processo absurdo. Pleiteando, por exemplo, 1 centavo. O cara foi numa loja comprar um tênis. O tênis custava R$ 199,99. Ele deu R$200, a notinha de R$200 que foi criada agora. Não tem troco. Não tem troco? Ação judicial, ação de cobrança, 1 centavo. Nossa, o que o juiz faz? Puta que pariu, que preguiça. Né? O juiz fala assim. Que preguiça. Eu vou movimentar, eu vou mandar citar o réu para pagar 1 centavo. Não, deixa para lá isso aqui. Não. O juiz tem um dever de prestar jurisdição. Outra coisa, relembrando aqui. O juiz ele pode julgar um processo sem ser provocado? Exemplo. Estou aqui na rua de casa, de repente, eu bato no carro do Felipe. Bati no carro do Felipe. Tem um juiz perto. Ó, tudo bem? Qual é o seu nome? Felipe. E o seu nome? Felipe. Ah, 2 Felipe, sim. O que aconteceu aqui? Eu, por descuido, bati no carro do Felipe Marques. É mesmo, ó. Eu vou julgar, eu sou juiz, o cara fala assim, eu sou juiz. Ah, eu sou juiz, que bom. Ó, como eu vi que você bateu na traseira dele, eu vou já dar uma sentença aqui de ofício dizendo o seguinte, nós sabemos que a regra é, quem bate na traseira é o culpado. Então você vai ter que indenizar o Felipe em danos materiais, ou seja, vai ter que indenizar tudo que estragou no caso do Felipe e ainda pagar danos morais, porque ele estava, ele ficou muito aflito e afoito. Isso pode ocorrer, gente? Não, só com ação judicial. Por quê? Me fazem ficar feliz aí. Primeiro, ele tem que entrar como testemunha. Ele presenciou o acidente. Assim, não, o juiz ali, ele é juiz nesse momento. Ele quer julgar o processo sem a provocação. Pode ou não? Não, pode não. Tem que advogado, entrar com ação, alguma coisa, indenização. Isso, tá. Mas por quê? Qual que é a ideia central aqui? Já falei sobre isso. Gente, a ideia central é princípio da inércia. O juiz, por excelência, ele fica inerte. Quando o autor provoca o juiz através de uma petição inicial, ele sai da inércia. Então, o juiz ele pode verificar a situação mais absurda. Ele não pode, de ofício, dar uma sentença. Ele não pode, de ofício, julgar um processo. Ele está adstrito de quê? O princípio da inércia. O juiz está inerte. A jurisdição é inerte, está parada. Imagina aquela estátua que eles falam do judiciário, né? Uma mulher vendada, tá lá. De repente, o que vai acontecer? O autor provoca. Juiz, o Felipe Roberto bateu no meu carro e ele fugiu. Opa! O que o juiz fala? Vamos citar o Felipe Roberto. Felipe Roberto, o que aconteceu? Ó, não era eu. É uma resistência. Entendeu? Então, quer dizer, ele não pode julgar de ofício.
Senhoras e senhores, continuando. Já falamos do conceito, vamos falar agora da natureza jurídica. O que vem a ser o que vem a ser a natureza jurídica? Eu quero saber a qual gênero o instituto processo pertence. Ok? Vamos lá, então. O que eu tenho no processo? Senhoras e senhores, nessa quarta-feira, 19h26. O que eu tenho no processo? Eu tenho um autor, eu tenho um réu e eu tenho um juiz. Isso é o quê? Uma relação jurídica, não é? Porque eu tenho um autor com um pedido, eu tenho um réu com uma resistência, tem o quê? O Estado juiz com dever constitucional de quê? De dirimir, de exercer jurisdição e de, teoricamente, acabar com esse conflito. Então, a natureza jurídica do processo é o quê? É que ele é uma relação jurídica. O processo é uma relação jurídica, porque eu tenho um vínculo entre as partes, entre as pessoas, disciplinado pelo direito. Ok? Claro isso? Qual é a natureza jurídica do processo? A natureza jurídica do processo é o quê? O processo é uma relação jurídica. Ponto final. Outra característica e outra natureza. O processo é o quê? Ele é uma doutrina autônoma. Ele é uma categoria jurídica autônoma. Não sei se vocês lembram, na aula passada, falamos de quê? Falamos de teorias da ação. Aí uns falavam o seguinte, ó, direito material e direito processual, eles são o quê? São uma coisa só. Quando eu violo um direito material, eu estou violando também o direito processual. Depois fomos estudando outras teorias e chegamos à conclusão de que o processo ele é uma disciplina autônoma do direito material. Porque eu tenho o quê? Eu tenho direito material e direito processual. Presta bem atenção. Eu falei de ação, hoje é de processo. A mesma ideia permanece da ação. O processo é uma categoria jurídica autônoma. Ele é autônomo, ele é uma disciplina jurídica autônoma. Eu tenho processo e tenho direito material. Professor, repete, por favor. Por que a natureza jurídica do processo é relação jurídica? Por quê? Porque há uma relação jurídica entre as partes, entre as pessoas, disciplinada pelo direito. O direito processual e o direito material, eles fazem o quê? Eles vão disciplinar essa relação jurídica processual. Então, já temos um conceito do processo, já temos uma explicação de natureza jurídica. Pergunto a vocês novamente, há alguma dúvida, senhoras e senhores? Sim ou não? Como quem cala consente, ninguém falou nada, vou seguir o barco. Princípios informadores do processo. Gente, toda disciplina que estudamos de direito aqui, eu tenho princípios. Então, princípios informadores do processo. Primeiro princípio, princípio do devido processo legal. O que significa isso? Consiste numa garantia constitucional de que o processo deve obedecer à lei. Há uma lei específica para regular e regulamentar o procedimento processual. Então, o autor tem que respeitar esse procedimento, o réu tem que respeitar e o juiz, Vossa Excelência, também tem que respeitar. Eu sou juiz, não vou respeitar. Vou julgar o processo sem citar o réu. Não pode. Por quê? A lei determina o quê? Deve-se proceder à citação do réu para que ele apresente sua resposta. Se ele não quiser apresentar a resposta, será julgado à revelia. Mas ele tem o direito, melhor dizendo, de receber essa intimação, essa citação,
essa citação e que responder o processo. Então, o que significa isso? Primeira coisa, primeira ideia é o quê? O processo, ele tem regramento próprio e todas as partes devem respeitar e devem cumprir a lei. Outra situação, ainda, sobre isso. Tanto o Estado quanto o particular devem, cumprir a lei de forma irrestrita. Nós podemos fazer o seguinte, ó, os cidadãos, eles podem, artigo 5º, artigo 5º, inciso 2º, se eu não me engano, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. De novo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Aqui você pode fazer uma coisa que está na lei ou fazer algo que não está na lei. O Estado não. O Estado só deve cumprir a lei. Ele não pode se ativar na brecha da lei. Entenderam? Então, quer dizer, você, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Um exemplo aqui, quando eu fazia faculdade, eu fui num samba uma vez lá na Santa Efigênia. E cheguei nesse samba lá, era um domingo de tarde, o cara colocou a placa o seguinte: nós não aceitamos cheques. E colocou esse artigo, o 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O que significa isso? A lei não obriga o comerciante a aceitar cheque. Se a lei não me obriga a aceitar cheque, o que significa? Eu posso. Se a lei não obriga, ela permite. É isso. Se a lei não obriga, ela permite. Esse artigo fala assim, é isso, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ok? Quando eu falo do Estado, não. O Estado, ele tem o dever e a incumbência de sempre se ativar, sempre se ater ao que está na lei. Ele deve cumprir a lei integralmente. Ok? Segundo princípio, princípio da isonomia. As partes devem ter tratamento igualitário no processo. As partes devem ter tratamento igual no processo, uma vez que todos são iguais perante a lei. Primeira ideia é essa. Gente, eu sempre falo disso, não é para falar bem ou mal de A ou B. É um exemplo que vocês vão conseguir gravar. Eu não sou petista, tá? Lula Molusco, o seu Lula, lá, o ex-presidente. Processo do Lava Jato. Nosso amigo Sérgio Moro, o que ele fez? Ele mantinha conversas periódicas sobre o processo com o procurador que estava acusando o Lula. Pergunto a vocês, foi respeitado o princípio da isonomia? E aí, o que vocês acham? Não. Foi respeitado, não. Ó, a gente sabe que o triplex era do Lula, o sítio Atibaia era do Lula, que ele cometeu vários crimes mesmo. Isso é inconteste. Isso é direito material. O direito material foi ferido. Por quê? O Lula não poderia ter aqueles bens, porque ele estava ocultando os bens. Isso é uma coisa. Direito material. Processo. Mesmo o Sérgio Moro acreditando piamente que o Lula era o proprietário do apartamento e do sítio, ele não poderia fazer um complô, né, teoricamente, contra o Lula para poder acusá-lo, para poder condená-lo. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que seguir as estritas regras do processo. O juiz não pode não pode ter ligação com as partes. Se fosse o contrário, imagina só, aquele Telegram lá, tem uma conversa do Sérgio Moro com o advogado do Lula, o Zanini, se eu não me engano. Zanini, e aí? Bom. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. O bicho tá pegando pra você aqui. Tem uma prova aqui, cabal, que vai foder o Lula. E aí? Não, bicho, faz o seguinte. Eu vou segurar, o Sérgio Moro falando, eu vou segurar essa prova aqui até o último minuto. Aí você vai buscar uma contraprova. Se fosse isso, o mundo tinha que desabado sobre o Sérgio Moro. Como foi? Ele estava envolvido numa conversa com o procurador federal, que era o acusador do Lula ali naquele momento. Todo mundo já tinha essa expectativa de condená-lo, passou batido e ninguém fala mais nada disso.
eu, como advogado, como, nesse momento, professor de processo de vocês, eu tenho que explicar para vocês o que é a regra. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Na teoria, isso é errado. Na prática, acontece, infelizmente. O promotor conversa com o juiz e vice-versa. Agora, na teoria, isso não pode ser. E quem é pego nessa situação deve ser punido. Então, há uma corrente que prega que o processo Lula deve ser o quê? Deve ser anulado. Pode ser que sim, mas por quê? Houve uma violação flagrante ao princípio da isonomia. Gente, oi? Estão me ouvindo? Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, princípio do contraditório. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. As partes, elas devem estar no processo em igualdade de condições. Eu não posso privilegiar uma parte em detrimento de outra. As partes devem ter o quê? As partes devem ter a mesma possibilidade de quê? A mesma possibilidade de cumprir as provas, de ter acesso aos autos. Por exemplo, eu tenho um processo de trabalhista contra a Fiat, por exemplo. Nesse processo, há uma perícia de insalubridade. Foi feita a perícia, isso é um exemplo, tá, gente? E fez a perícia. Laudo positivo, deve-se pagar ao autor da ação, o reclamante, o empregado, insalubridade em grau máximo. O que acontece? O juiz faz o seguinte, hipoteticamente, somente o autor deve ter acesso ao laudo. Não vou permitir que a reclamada Fiat tenha acesso. Isso é o quê? Eu estou ferindo o quê? Princípio do contraditório. Por quê? As partes devem ter a mesma condição, a mesma possibilidade de quê? De ter acesso aos autos, de poder praticar os seus atos. Quando eu crio um desnível entre as partes, uma certa ajuda a uma das partes, isso quer dizer o quê? Isso vai ferir o contraditório para a defesa. Entenderam, gente? Princípio da motivação das decisões. Princípio da motivação das decisões. Gente, o juiz, ele é o presidente do processo. Ele é aquele que vai dirigir o processo. Ele vai conduzir as audiências, ele vai permitir ou não a realização das provas que as partes pedirem, ele vai proferir a sentença. Ele não pode dar uma sentença sem motivá-la, sem discriminar os fundamentos. Por exemplo, aquele exemplo que eu sempre dou, Felipe entrou na loja da Apple, furtou 11 iPhones e tal. Passou a instrução criminal toda, ouviram as testemunhas, comprovaram que eu não era, que não era eu. O juiz fala o seguinte, ó, nesse processo aqui, eu constatei que naquele momento, naquele dia, hora determinado, foi o Felipe Roberto que furtou os iPhones. Opa! Isso é o quê? Uma decisão arbitrária. É uma decisão sem qualquer motivação. Por quê? O juiz deve motivar. Ele deve explicar, ó, foi realizada uma perícia no local, onde foi constatado digitais do Felipe. Foi realizado um exame de corpo de delito. Foi realizado prova testemunhal. As testemunhas foram uníssonas, as testemunhas foram categóricas, as testemunhas foram fidedignas ao declarar e ao confirmar que era o Felipe, aquele que estava lá furtando os iPhones. Motivação. Outro princípio, princípio da publicidade. Todos os atos do processo e os julgamentos são públicos. Regra geral. Você pode chegar no fórum. Regra geral, assistir uma audiência civil, assistir um júri. Você pode, no trabalho, assistir uma audiência trabalhista. Você pode ir na federal e assistir uma audiência
de uma ação contra o INSS, por exemplo. Regra geral. Em alguns casos, o processo vai correr o quê? Ele vai correr em segredo de justiça. Quais são as hipóteses? Por exemplo, ações que versem ou que sejam uma das partes menor de idade. Os processos que têm menor de idade correm em segredo de justiça. Processos da vara de família, divórcio, alimentos, investigação de paternidade, etc., correm em segredo de justiça. Por quê? Há ali uma proteção legal sobre eles. Outro princípio do duplo grau de jurisdição. Ele é o quê? Ele é um princípio corolário, é um princípio que ele é, digamos, um subprincípio do devido processo legal. Por quê? As partes têm direito a exercer ou a promover recursos inerentes ao processo, a se valer dos meios e recursos inerentes. Ou seja, você entrou com uma ação contra seu empregador. Você comprovou hora extra. Você comprovou adicional de periculosidade. Mas o que acontece? O juiz fala o seguinte, ó. Foram ouvidas 2 testemunhas, uma da empresa e uma do empregado. Segundo o meu juízo, a testemunha do empregador passou mais confiança, foi mais confiante do que a testemunha do empregado. Mas você, naquele momento ali, o seu advogado falou o seguinte, não, ele está equivocado. Você pode exercer o quê? Você pode exercer o seu direito de recurso. Vou fazer um recurso ordinário, explicando para o desembargador que, na verdade, não. Na verdade, foi o contrário. A testemunha do reclamante, do autor, foi mais categórica ao afirmar as situações que criaram a possibilidade da hora extra, por exemplo. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é o princípio do duplo grau de jurisdição. Ok? Alguma dúvida, senhoras e senhores? Princípio da razoável duração do processo. Gente, nós sabemos aí que os processos judiciais demoram demais. Eu advogo tem 10 anos, quase 11 anos. Eu tenho no meu escritório processos cíveis, né, na grande parte, que até hoje não acabaram. Eu tenho lá umas 200 ou 300 ações cíveis que não acabaram ainda. Então, vamos lá. Nós pegamos esse mesmo escritório, pegamos esses arquivos mortos e levamos para casa do meu sócio, para casa do pai do meu sócio, para poder colocar num porão, porque estava ocupando espaço demais. Então, quer dizer, vocês acham que nesses processos que eu atuei na vara civil, eles têm uma duração razoável do processo? 10 anos no processo ele é razoável? Quer dizer, algumas situações da lei é só para inglês ver. Então, a Constituição fala o seguinte, deve-se preservar o quê? O processo deve ter uma razoável duração. O que o juiz deve se valer de princípios, deve se valer de mecanismos para acelerar, para garantir a prestação jurisdicional de forma eficaz. Só que muitas das vezes, senhoras e senhores, o sistema ele é criado para que o processo não ande. Eu tenho, por exemplo, antigamente uma vara lá em Contagem, por exemplo. Contagem é uma cidade que tem, sei lá, um grande volume de pessoas. Existem 5 varas cíveis, ou 6, para aquele tanto de pessoas. X trabalho, você tem 6 varas do trabalho para aquele tanto de pessoas. Quer dizer, para aquela população grande. Isso é o quê? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os processos eles durem mais tempo. Então, quer dizer, muitas das vezes, o próprio Estado ele cria um obstáculo para que esse princípio seja efetivado. Ok? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Vocês estão me vendo, me ouvindo aí? Vocês estão vivos ou mortos? Gente, fala comigo, gente. Me abandonaram, porra? Bom, daqui eu nunca te visto, eu só vejo
Só ouço você e não te vejo. E os tópicos que você coloca aí. Então, beleza. Senhoras e senhores, o que acontece? Relativo à duração razoável do processo, eu tenho o quê? Eu tenho atos processuais que devem ser praticados a seu tempo. Professor, respira fundo, tá bom. Fala devagar, tá bom. Eu estou falando de quê? De garantia razoável do processo. Ou seja, o processo ele deve durar um tempo razoável. Okay. Nesse sentido, que eu tenho o quê? Eu tenho alguns atos processuais que eles devem ser praticados a seu tempo correto. Se eles não forem praticados, haverá o quê? Haverá preclusão. Preclusão é o quê? É a perda da oportunidade de praticar o ato processual. De novo, preclusão significa o quê? Significa a perda da oportunidade de praticar o ato processual. Vamos lá, eu tenho 3 tipos de preclusão. Primeiro, preclusão temporal. A lei fala o seguinte, ó, você deve se manifestar no processo num prazo X. Exemplo, o Código de Processo Civil diz o seguinte, o prazo para a contestação é para o autor, aqui, ó, autor e réu. O autor ele faz o quê? Ele apresenta a petição inicial. O réu, a defesa, a contestação. O prazo para o réu se contestar aqui, ó, para se defender, é de 15 dias úteis. O advogado do réu contou o prazo errado. O prazo ia acabar dia 1 de setembro. Ele achou que era dia 2. Hoje, nosso amiguinho, o que ele faz? Ele vai, protocola a apelação. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Uma preclusão temporal. Por quê? Ele se manifestou fora do prazo. Ele se manifestou com o prazo já acabado, já extinto. Preclusão temporal ocorre quando? Ocorre pelo decurso do tempo, ou seja, o prazo para apresentar aquela manifestação específica acabou. Gente, está claro isso? Preclusão temporal, ele não observou o prazo. A manifestação foi feita após o prazo. Preclusão consumativa. Ocorre por quê? Ocorre porque o ato já foi consumado, ou seja, presta bem atenção. O prazo para fazer o recurso, por exemplo, na esfera trabalhista, de 8 dias. Recurso ordinário, 8 dias. Eu fui lá, o que eu fiz? Fominha publicou hoje. O prazo começa a contar amanhã. Fui lá, interpus o recurso. Pum. Fui, passei alguns dias aí pensando, fui fazer uma corridinha. Geralmente as coisas elas afloram mais nesses momentos. Pelo menos em mim é assim. Tô correndo. Tô tomando uma. Fumando charuto. Aí eu lembro de um trem, bicho, olha só, por que eu não fiz isso? Comigo é direto. Aí tô lá. Puta merda, esqueci de um detalhe importante. Eu não posso interpor um outro recurso, ou eu não posso editar aquele recurso, porque a minha manifestação, ela criou uma preclusão consumativa, ou seja, o ato realizado foi consumado. Significa o quê? Eu não poderei praticar aquele ato de novo ou ainda complementá-lo. Claro, senhoras e senhores? Ó, gente, processo é difícil. Então, eu vou falar de novo um negocinho aqui, ó. Preclusão, qual que é a ideia de preclusão? Eu tinha um prazo, ok? Eu tinha um prazo. Esse prazo não foi cumprido. É isso. Você tem um prazo para fazer a rematrícula. Seu prazo venceu 31 de julho. Você não fez a sua rematrícula dia 31 de julho, você fez dia 2 de agosto, o seu prazo precluiu. Ocorreu a preclusão. Isso é na vida toda. Agora, no processo,
Eu tenho 3 preclusões. Primeiro, preclusão temporal, preclusão de tempo, preclusão de data. A data para exercer o ato era até dia tal. Você exerceu aquele ato após o dia, preclusão temporal. Preclusão consumativa, é do afobado. Você tem a porra de 8 dias úteis para fazer o recurso. 8 dias úteis, dá quase 14 dias, dependendo. Bicho, pensa na petição no segundo dia do prazo e protocolo no 6º dia. Por quê? Você vai pensar na sua resposta e vamos fazer um recurso bacana. Não, afobação. Fez o recurso. O ato foi o quê? Consumado. Eu tinha um prazo. Eu fui lá, exerci. Eu cumpri o prazo. Protocolei a petição. Me manifestei no processo. Eu não posso refazer aquela manifestação ou complementar. Preclusão consumativa. Depois, preclusão lógica. Significa o quê? A perda da oportunidade de praticar o ato processual. Por o quê? Por uma prática incompatível. De novo, significa o quê? Que a oportunidade de praticar o ato, ela foi extinta por quê? Porque foi praticado um ato incompatível. Vou explicar para vocês. Entrei com a ação contra a Sabrina, ela ficou me devendo 15 mil reais. 10 mil reais. Ganhei o processo, ela foi condenada. E aí, começou o prazo para contar o recurso. Ela tem o prazo no juizado especial de 10 dias. O que aconteceu? A Sara e o advogado dela tiveram uma divergência. O advogado falou o seguinte: Sara, vamos recorrer. Aquele cara é muito folgado. Felipe é um cara muito folgado, merece um recurso. Vamos postergar o pagamento. Ele é folgado demais. Chegou lá dando show, xingando, que é um absurdo, né? Beleza. A Sara fala o seguinte: quer saber? Vou pagar essa merda. Pega lá os 10 mil reais, joga no processo. O advogado vai, por exemplo, Sara pagou dia 3 de setembro no processo. O advogado não ficou sabendo. Dia 8, ele faz o recurso. Pronto. O que o juiz faz? Dia 3 de setembro, Sara pagou os 10 mil reais. Dia 8 de setembro, houve um recurso. Ocorreu no presente processo preclusão lógica, uma vez que a autora, ela quitou o débito e depois interpôs um recurso. Não há que se falar em quê? Não há que se falar em inconhecimento desse recurso. Nego prosseguimento ao recurso, uma vez que os atos praticados foram o quê? Incompatíveis. Claro, senhoras e senhores? Claríssimo? Sim ou não? Sim. Maravilha. Queridos, continuando então, vamos falar agora de quê? De pressupostos processuais. O que significa isso? São os requisitos mínimos que devem ser preenchidos para o estabelecimento e desenvolvimento de uma relação jurídica. Professor, oi. Professor, oi. Qual é a natureza jurídica do processo? A natureza jurídica do processo é o quê? Relação processual. Por quê, professor? Porque eu tenho uma relação entre pessoas regidas pelo direito, regidas pela lei. Ok, professor. Então, quais seriam os pressupostos processuais? Eu tenho alguns pressupostos processuais. Vamos lá, quais que eu tenho? Eu tenho pressupostos processuais de quê? De existência e de validade. De novo, eu tenho pressupostos processuais de existência e de validade. Primeiro, pressupostos processuais de existência. Primeiro,
eu tenho o órgão estatal. Comecei a aula falando o seguinte: somente o Estado pode exercer jurisdição. Pressupostos processuais de existência. Eu tenho o quê? O órgão estatal investido de jurisdição. Somente ele pode exercer a jurisdição. Somente ele pode responder e dirimir conflitos judicialmente. Depois, partes, autor e réu. Pressupostos processuais de existência para existir um processo. Para que esse processo ele seja, para que ele exista, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o órgão aqui, ó, estatal, é a minha careca. Eu tenho que ter um autor aqui, tem que ter um réu. Depois, tem que ter uma demanda. Eu preciso que tenha, que haja, que tenha havido uma infração ou uma controvérsia, ou como dizia Arruda Alvim, um direito material controvertido. Ó, eu e o Marcelo estamos sem nenhum conflito. Somos sócios de uma empresa, não há conflito nenhum. Vai haver a necessidade de um processo? Não. Agora, o Marcelo começa a desviar dinheiro da empresa. O Marcelo começa a contratar pessoas que eu não concordo. O Marcelo começa a criar obstáculos para que a empresa se desenvolva. Há um conflito. O que eu vou fazer? Vou tentar tirar o Marcelo da sociedade. Há um conflito. Quando não há conflito, não há necessidade de quê? De jurisdição. Vou dar um exemplo aqui. Adoro falar de contrato social. Adoro. Porque eu acho que é um exemplo bacana. Como diria a teoria do existencialismo. Jean Paul Sartre. Tom demais hoje, né? Teoria do existencialismo, Jean Paul Sartre. Ele fala o seguinte: os homens são dotados de quê? De liberdade incondicional. Professor, oi, você não ia falar de Rousseau? Calma. Rousseau fala o quê? Teoria do contrato social. Os homens nascem livres, parafraseando Jean Paul Sartre, uma liberdade incondicional onde eles poderiam fazer o que quiser. O que acontece com a nossa teoria do contrato social? Os homens nascem livres, fica aquela loucura, aquela libertinagem, aquela maluquice. O que eles fazem? Se reúnem e fazem o quê? Vamos estabelecer um contrato social, onde uma pessoa externa, o Estado, vai regular os nossos atos. É absoluto? Não, mas ele vai regular e vai colocar regras. Gente, quando eu tenho um conflito, e esse conflito necessita da intervenção do Estado, o Estado vai exercer jurisdição e ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o direito. Não há outra alternativa, senão você ajuizar uma ação e o Estado dizer o direito. Quando há um conflito, como diria Arruda Alvim, quando existir um direito material controvertido, quando houver uma desavença entre as partes, em qualquer ramo do direito, vai haver o quê? Vai haver a necessidade da intervenção estatal, se o autor assim quiser. O parâmetro da demanda é o quê? O parâmetro da demanda é a petição inicial. Lembra que eu falei com vocês na aula passada? O que é isso aqui? É o Itaú? Não. É a petição inicial. A petição inicial é como se fosse um quadro. O juiz, ele deve analisar, ele deve julgar de acordo com a petição inicial. Exemplo. Na petição inicial, o autor fala o seguinte, a Sabrina me deve, a dívida era de 10 mil, ele coloca 100 reais. Tramitou o processo, a Sabrina, viu o erro, não falou nada, é lógico. Aí foi lá. Sentença. Em que pese o autor pedir 100 reais, foi verificado nos autos que a Sabrina devia a ele
R$10.000. Não pode fazer isso. Por quê? A regra, ou melhor, o parâmetro estabelecido na demanda é o quê? É a petição inicial. Ela é a referência. Se o juiz julgar além da petição inicial, chama-se julgamento extrapetita. Se o juiz julgar aquém da petição inicial, é chamado julgamento, acho que é intrapetita, extrapetita, intrapetita. Para mais extra, para menos intra, se eu não me engano. Ok, queridos? Pressupostos processuais de validade. Agora é diferente. Órgão estatal. Somente o Estado deve exercer a jurisdição. Isso é o quê? Pressuposto de validade, pressuposto processual de existência. Depois, pressuposto processual de validade. Órgão jurisdicional competente e um juiz parcial. Eu já estou difícil aqui, tá travando minha língua. De novo, órgão jurisdicional competente e um juiz imparcial. Vamos lá, gente. Eu quero entrar com uma ação de negativa de paternidade. Vou pensar o seguinte aqui, eu vou ser o exemplo agora, né? Minha mulher não está aqui, eu posso falar isso. Estou sozinho em casa hoje. Ó, vamos pensar o seguinte. Tive um caso extraconjugal e tive um filho fora do casamento. Chega na minha casa aqui no oficial de justiça, fala o seguinte, ó. Não, melhor. Fui lá, tinha uma namorada, fiquei com ela engravidou. Puta que pariu. O mundo desabou, né? Beleza. O que aconteceu? Ela falou comigo assim, ó, o filho é seu. É meu? É. Eu, às vezes, com medo, fui lá, registrei a criança. Ok? É um exemplo, tá gravando, é um exemplo, tá? Eu vou me usar de exemplo para ninguém ficar triste comigo hoje. Que eu só falo do Marcelo, falo do Felipe, do Daniel, da Sabrina, da Sara, vou falar de mim. Então, eu sou o exemplo. Meramente fictício. Fui lá, registrei a criança. Eu sou moreno dos traços, sou negro, né? Sou moreno, sou negro dos traços grossos, bocão, narigudo, né? Beleza. Negro, beiçudo, narigudo. Típico. Tem uma namorada branca. Nasce um menino louro, do olho azul. Vou falar o quê? Que porra que é essa? Não é? Que porra que é essa? Tinha que nascer pelo menos, né? Pardo. Quer saber? Vou fazer uma ação de negatória de paternidade, porque eu já registrei, então até então eu sou pai. Eu vou juizar essa ação aonde? Qual é o juízo competente para tramitar uma ação de negatória de paternidade? É a vara de família da minha comarca, Belo Horizonte. Eu moro em BH, ou melhor, domicílio da criança. A criança mora em Ibirité, longe, né? Porque se for perto, fudeu. Em Ibirité, eu vou ter que entrar com uma ação lá em Ibirité. Entenderam? Então, pressuposto de validade. Órgão jurisdicional competente. Então, quer dizer, eu tenho que buscar o juízo competente. Tá? Então, é o seguinte. É um processo trabalhista. Vara do trabalho da comarca onde você prestou serviço em regra. Bons exemplos já dei. Juiz imparcial, senhoras e senhores, homens e mulheres, amados e amadas, queridos e queridas, amigos e amigas. Nesse momento aqui dessa aula, 20 horas e 6 minutos. O juiz, ele tem um princípio que ele deve respeitar, o juiz deve ser imparcial. Eu tenho uma opinião. Gente,
quase impossível um juiz ser 100% imparcial. Mas ele não deve ser parcial. O juiz ele vai julgar com o quê? Ele vai julgar com os seus princípios e valores morais. É indissociável isso. Eu, por exemplo, sou advogado trabalhista. Também. Fui peão, trabalhei em indústria, chão de fábrica, já trabalhei à noite, comi o pão que o diabo amassou. Sou advogado trabalhista hoje. A maioria dos meus clientes são o quê? Que são clientes pessoa física, empregados. Virei juiz do trabalho. Eu não posso ser parcial. Chegou lá na minha secretaria, lá onde eu trabalho, lá no juízo lá que eu trabalho. Empregador ou empregado? Eu vou lá, só massacro o empregador, só quero foder o empregador. Não. Mas, num processo judicial onde está empatado ali as provas, onde todo mundo conseguiu defender-se ou fazer tudo certinho. Naquele momento ali, vai pesar o quê? Vai pesar, às vezes, a minha condição interior, a minha história de vida. Eu vou, talvez, pender para o empregado. Isso é o quê? Não é imparcialidade total. Agora, o juiz ele não pode ser parcial. Vou dar um exemplo aqui. Verídico, venéreo, como diz o outro. Eu estava fazendo uma audiência para o meu sócio, né, virtual, por causa da pandemia, mês passado. Não vou falar o nome do juiz, nem vou falar a cidade, tá? Porque como é verdade, eu não posso, né? No interior de Minas. Entrei lá na audiência, né, tá? Cheguei lá, entrei, né? Boa tarde a todos, boa tarde, excelência, boa tarde, servidor, boa tarde, colega da outra parte. O juiz entrou, falou o seguinte: boa tarde, doutor. Falou comigo. Boa tarde, doutor fulano, que era do empregador. Tudo bem com o senhor? Quase não estou te vendo, doutor, porque o senhor está com máscara? Falei assim, oi? Porra que é essa? Nunca vi juiz puxar saco de advogado. Nunca vi. O advogado tem 11 anos quase. Nunca vi na minha vida. Juiz, ele é educado, mas puxa saco? Começou. Como é que o senhor tá, doutor? Não sei o quê, papapá, pp. Acabou disso. Falei assim, acabou a audiência. Falei, doutor, meu sócio, bicho, né, a gente conversa assim. Falei um palavrão, óbvio. Bicho, toma cuidado, velho. Tá fedendo essa merda. Esse juiz é puxar saco do advogado. Desse advogado aí. Tem alguma coisa errada. Fica atento. Daí, audiência semana passada, o juiz começou a prejudicar o nosso cliente do escritório. Começou o quê? A mudar a ordem das coisas. Começou o quê? Começou a tentar atrapalhar a produção de prova. Isso é o quê? Um juiz parcial. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Ou ele, sei lá, tem um relacionamento amoroso com o advogado. Ou ele tem alguma pretensão espúria. Nem vou falar aqui. Isso é o quê? Isso é parcialidade. Ok? Imparcial. O juiz deve julgar o processo de acordo com o quê? Com as provas produzidas. Você, autor, o autor, ele vai entrar com a pretensão. Ele tem o ônus da prova, em regra. Ele deve provar o alegado. E a parte? Resistir. Ok, queridos? Ok, professor. Segundo, capacidade das partes. O que significa isso? As partes devem ter o quê? Deve ter, primeiro, vamos lá, capacidade das partes. Primeiro, capacidade de ser parte. Toda pessoa física ou jurídica tem o direito e a capacidade de ser parte. Artigo 75 do CPC. Eu, Felipe Roberto, pessoa física. O meu escritório, Cardoso e Pires, pessoa jurídica, tem direito. Sara Reis, Sabina Figueiredo, Marcelo Pereira, Karen Souza, Daniel Oliveira, Felipe Marques, Bárbara Jesus. Todos vocês, todos nós, temos a capacidade de sermos partes. A Uniaselv tem a capacidade de ser parte. Isso é o quê? Eu estou falando de quê? Pressuposto de validade, órgão competente, juiz imparcial, capacidade. Primeiro, de ser parte. Capacidade de ser parte. Segundo, capacidade de estar em juízo. Opa! A pessoa física ou jurídica,
capacidade de ser parte, deve o quê? Deve estar em pleno exercício dos seus direitos. Ou seja, deve ter capacidade para postular em juízo. De novo, a parte, pessoa física ou jurídica, deve ter capacidade de exercer os seus direitos. Exemplo. Sexta-feira, participei de uma audiência para uma interdição de uma moça, de uma mulher. Que interdição? Ela tem problemas psiquiátricos graves, ela já é maior de idade e não consegue o quê? Exercer os seus atos da vida civil. Ela não consegue exercer os seus atos da vida civil, porque ela está com uma doença mental grave. Ajuizei uma ação para o irmão dela para interditá-la. Entramos com uma ação, juntei os relatórios médicos e foi o interrogatório dela sexta-feira. O que o juiz fala? Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Você sabe fazer isso e isso? Ele interrogou e constatou que realmente ela é totalmente incapaz para exercer os atos da vida civil. Capacidade para estar em juízo. Quando essa pessoa não tem a plena capacidade, o que vai ocorrer? O juiz vai nomear um curador. A irmã dela, o irmão dela vai ser o curador. Ele vai responder pelos atos da vida civil dela. Por exemplo, vai receber o benefício previdenciário dela. Se ela quiser vender uma casa, ele vai ajudá-la, vai vender para ela, vai representá-la. Se ela for demandada em juízo, alguém entrar com uma ação contra ela, ele vai estar representando ela, vai ser o curador, ele vai ser a pessoa que vai gerir a vida dela no âmbito civil. Ok? Um paralelozinho aqui, direito penal, artigo 26, inimputáveis. Se uma pessoa inimputável, alguém que não tenha a capacidade física ou mental plena, cometer um crime, ele vai ser o quê? Considerado inimputável, ele não vai ser preso, vai ser colocado uma medida de segurança. Que é o quê? Internação ambulatorial ou internação no hospital. Exemplo, aquele cara chamado Baby, no interior de Minas, matava mendigos, a pedrada, jogava pedra na cabeça do mendigo. Totalmente maluco. Ele não foi preso, ele foi colocado em medida de segurança. São paralelos. Então, a aula é processo, exemplo que eu dei agora, curador especial, processo civil. Ok? Ok. Capacidade postulatória. É a aptidão para a prática dos atos processuais. A capacidade postulatória ela é exclusiva dos advogados. Você vai contratar um advogado, como diz o outro, né? Doutor, sim, quero entrar com uma ação contra o meu banco. Por quê? Meu banco está me roubando. Que isso? Doutor, eu faço empréstimo de R$1.000, eles me cobram 10 mil. É mesmo, é? Então tá, você vai me contratar? Vou. Tá aqui uma procuração. Por quê, doutor? Você está me dando poderes para te representar em juízo. E eu vou exercer a minha capacidade, a minha aptidão de praticar o quê? Os atos processuais. Eu, Felipe, seu advogado, tenho capacidade postulatória. Ok? Ok, professor. Continuando. Segundo, demanda regularmente formulada. A demanda é o ato pelo qual o autor provoca a atividade jurisdicional a partir de quê? A partir do seu direito de ação. Estudamos na aula passada. Todos nós temos direito de ação. Todo cidadão tem direito de provocar o judiciário. Expliquei no início. O judiciário está inerte. O juiz, ele é inerte. Petição inicial. Atividade. E aí? Ó, é isso, isso, isso. Então, o que significa uma demanda regularmente formulada? O autor vai provocar a atividade jurisdicional. Está
Estado, eu tenho um direito material controvertido. Eu preciso que o Estado intervenha, que o Estado, ele de alguma forma, ou de uma forma não, que o Estado, ele faça o quê? Que ele exerça a jurisdição, que ele diga o direito, que ele faça o quê? Que ele faça a resolução do conflito, que ele faça a resolução do conflito. Ok, queridos? Falei anteriormente que a petição inicial, ela é o quê? Ela é o quadro, ela é a referência. A petição inicial é a referência. O que o juiz faz? O juiz, ele vai, pega a petição inicial. Vamos ver aqui. Felipe Roberto Pires da Silva, brasileiro, casado, advogado, formula uma ação de negatória de paternidade contra Luísa Pires da Silva, devidamente representada por sua mãe, Carla Lorene da Silva. Beleza. Documentação. Juntou a certidão de nascimento. Juntou tudo. Quer dizer, essa petição, ela está condizente com o quê? Com os fatos. Vamos pensar o seguinte. Felipe Roberto entra com uma ação de investigação de paternidade. Opa! Contra Luísa Pires da Silva. Opa. Já está comprovado no processo que certidão de nascimento. Você, queridão, já registrou, filhotinho. Quem registra é pai. Pai não é quem faz. Pai é quem registra. Agora, se você quer contestar a sua paternidade, a ação é outra. É uma ação de negatória de paternidade. Ok? Então, a petição, ela deve ter o quê? Ela deve respeitar os parâmetros, os parâmetros legais, ou seja, deve respeitar os fundamentos fáticos. Eu já sou pai. Quem é pai não investiga. Quem é pai, o quê? Quem é pai pode negar. Correto? Correto. Senhores, continuando aqui. Vamos pensar nesse exemplo meu aqui. Ó. O exemplo foi: eu deveria entrar com uma ação de negatória de paternidade, entrei com uma ação de investigação. A minha petição será considerada inepta. Por quê? Porque não foi de acordo com os elementos fáticos. Nesse caso, quando a petição é inepta, o processo será extinto sem resolução do mérito. Já expliquei isso. Resolução do mérito. Com resolução do mérito, o juiz ele vai o quê? Ele vai analisar o mérito e vai dar uma sentença. Essa é a solução. Sem resolução do mérito, nessa barreira aqui, ó, inicial, o processo não passa. Não passa. Por quê? Algum pressuposto, nesse caso aqui, o pressuposto de validade não foi cumprido. Quando acontece isso, o que vai acontecer? O juiz, ele vai fazer o quê? O juiz, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O que significa isso? Autor, você não cumpriu algum requisito processual de validade, de existência, ou algum pressuposto de ação. Só que eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Ou seja, eu te dou a oportunidade de você reingressar com essa ação. Quando eu tenho um processo que houve uma sentença sem resolução do mérito, eu posso ajuizar a mesma ação. Quando eu tenho um processo com resolução do mérito, ou seja, o juiz analisou o mérito do processo, eu não posso ajuizar uma mesma ação.
Uma vez que o mérito foi analisado, já era. Ok, queridos? Ok, professor? Ó, os pressupostos processuais, eles têm dois tipos. O subjetivo e o objetivo. Senhoras e senhores, homens e mulheres, etc. Eu sempre falo com vocês. Toda vez que falar de subjetivo, lembre de pessoa. Pressuposto processual subjetivo. Vai dizer o quê? Vai dizer razão, vai falar das partes. Primeiro, o órgão estatal investido de jurisdição competente e imparcial. E ainda, as partes com capacidade para ser parte, para postular em juízo e para exercer capacidade processual. Pressupostos processuais subjetivos. Quer dizer, estão dizendo sobre as partes, o juiz, o autor e o réu. Pressuposto objetivo é o seguinte, é a própria demanda. Pressuposto processual objetivo é a demanda, é o objeto. Eu tenho duas formas. Eu tenho o quê? Extrínsecos. São requisitos externos ao processo. São requisitos externos à relação processual. Ou seja, eu tenho um processo aqui. Felipe, autor. Sara Reis, réu. Juiz. Pressuposto processual de quê? De subjetivo. Beleza. Qual é a demanda, senhoras e senhores? A demanda é o quê? É o direito material controvertido. O que aconteceu? Sara deve Felipe 10 mil reais. Só que já houve um processo anteriormente que ficou comprovado que a dívida era de 5 mil reais. O processo ele foi transitou em julgado. Sara pagou 5 mil. Eu, dando uma de esperto, o que eu fiz? Ingressei com uma nova ação. Espertinho. Vai vendo. O que a Sara faz? Ela vai receber a intimação. Preliminar. Coisa julgada. Nos autos do processo em epígrafe. Já houve outra decisão em outro processo, dizendo que a minha dívida era de 5 mil reais, eu já paguei. Aquela relação jurídica foi extinta. Isso é o quê? Isso é um pressuposto objetivo extrínseco, externo ao processo, que faz o quê? Que vai interferir no processo. Uma vez comprovada que houve coisa julgada, já era. Ó, juiz, houve uma coisa julgada, um outro juízo, ou até mesmo você, se você não lembra, o senhor já foi julgado o processo e houve o quê? Houve uma decisão colocando fim ao processo. O autor, não satisfeito, o que ele fez? Ajuizou uma nova ação com o mesmo pedido, com as mesmas partes, coisa julgada. Pressuposto objetivo intrínseco. São os requisitos que constituem a essência da relação processual. É interno. Exemplo. Citação válida. Num processo judicial, o réu deve ser citado de forma válida.
não pode ser citado. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, de repente, né? Não. O réu deve ser citado e deve haver o quê? Deve haver comprovação. O réu foi citado e não compareceu. Ok? Senhoras e senhores, alguma dúvida? Deu. Tá tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Classificação do processo. Senhoras e senhores, eu tenho dois tipos de processos. Ou melhor, eu tenho duas classificações de processo, né? Melhor dizendo. Eu tenho o quê? Processo de conhecimento e processo de execução. Processo de conhecimento e processo de execução. Professor, oi. O que vem a ser, então, um processo de conhecimento? Processo de conhecimento e execução. Quando ocorre uma execução? E aí? Conhecimento é o momento em que o juiz ele vai conhecer dos fatos. Ele vai conhecer de quê? Da relação jurídica. Ele vai ter contato com o pedido ou com os pedidos, com o autor e com o réu. É a fase o quê? É a fase de conhecimento. Vai haver o quê? Vai haver todo aquele procedimento especificado em lei para que o autor e para que o réu possam fazer aquele debate processual. Onde o autor busca uma decisão favorável e o réu busca uma decisão desfavorável ao autor. O autor, ele quer o quê? O autor quer uma sentença procedente. O réu quer uma sentença improcedente. Por quê? Se a sentença é improcedente, os pedidos do autor não foram aceitos. Ok? Vamos lá. Nesse momento do processo de conhecimento, o que vai acontecer? Vai haver o quê? Uma atividade cognitiva do juiz. Professor, fala diferente. Atividade de conhecimento do juiz. O juiz vai conhecer dos fatos. O autor entrou com uma ação negando a paternidade. A ré fala o seguinte, não. Vou dar um exemplo que aconteceu. Tive um caso, posso contar o caso, não posso contar as partes. Tive um caso de um cliente meu que era casado e tinha uma namorada. Transava com ela regularmente e ela engravidou. O que ele fez? Com medo, né? O exemplo que eu dei aqui, foi pensando nele. Falei meu nome. Com medo, o que ele fez? Registrou. Registrou a criança e nunca mais foi ver a criança. Entrou com uma ação de negativa de paternidade. A esposa ficou sabendo, claro. Quase separou dele. E foi comprovado que, em que pese ele ter registrado a criança, fez DNA, não era dele. E ele não teve contato. Por quê? A paternidade afetiva, ela cria o obstáculo de você reverter essa paternidade biológica. Exemplo, se esse meu cliente tivesse tido contato com a criança, visse a criança regularmente e a criança o identificasse como pai, paternidade afetiva vai ser pai, filhote. Registrou, mesmo não sendo sua, e você tem contato com ela. Porque nos processos judiciais deve ser garantido o quê? Deve ser garantido o interesse do menor.
que vai acontecer? Nesse processo cognitivo, né, cognição, conhecimento, o juiz ele vai conhecer os fatos. Porque o autor fala o quê? Os fatos que lhe convêm. E o réu também. O autor fala que nunca conviveu com a criança. A ré fala o quê? Não, convivia sempre. O autor leva testemunhas, a ré também. Só que fica comprovado que na instrução processual comprova-se que o autor mantinha contato. Então, nessa fase aqui, é importante que o juiz ele vai conhecer todo o arcabouço fático, todos os detalhes do processo. Vai haver o quê? Oitiva de testemunhas, vai haver oitiva das partes, vai haver produção de prova técnica, se precisar, exibição de documentos, todo meio de prova admitido em direito vai ser processado. Ok, queridos? Positivo? Beleza. Eu tenho o quê? Eu tenho o tipo de tutela jurisdicional pretendida e uma sentença correspondente. Então, vamos pensar. De novo, eu tenho um tipo de tutela jurisdicional pretendida, ou seja, eu tenho um pedido do autor e para cada pedido, ou para 5 modalidades de pedido, eu tenho uma resposta. Tem uma sentença. Primeiro, processo de conhecimento declaratório visa a declaração da existência ou inexistência de uma determinada relação jurídica ou uma autenticidade ou falsidade de documentos. Professor, vai de novo. Declaratória. Visa o quê? Visa a declaração ou declaração de inexistência ou de existência de uma determinada relação jurídica. Autor e réu, papai e filhinha. Em tese, há uma relação jurídica. Quando é constatado que ele não é o pai biológico, há o quê? Há um rompimento da relação jurídica. Através de quê? Através de uma sentença declaratória. Não há mais relação jurídica entre pai e filha. Por quê? Foi comprovado no processo que ele não é o pai dela. Depois, constitutivo. Cria, modifica, extingue uma relação jurídica. Exemplo, divórcio. Quando o juiz dá uma sentença de divórcio, ele extingue uma relação jurídica. Condenatório. O autor pretende a condenação do réu pelo descumprimento de uma obrigação. Exemplo, Sara me deve 10 mil reais. Restou comprovado no processo que Sara me deve 10 mil e ela deve me pagar. Há uma condenação. Ok? Mandamental. Aquela que dirige uma ordem, um comando ao réu para que ele faça alguma determinação judicial. Ou seja, uma obrigação de fazer. Por exemplo, o Hospital Madre Teresa se recusa a fornecer documentos. Entra com uma ação judicial pedindo, juiz, eu faço um pedido que uma Teresa junte aos autos determinado documento. Há um processo de conhecimento e há o quê? Uma sentença mandamental. Determino que uma Teresa junte aos autos o prontuário médico de determinada pessoa. Executivo lato sensu. É a modalidade cuja sentença possui características cognitivas e executórias. Eu tenho um conhecimento e uma execução. Exemplo, ação de despejo. O Marcelo tem um galpão lá em Contagem.
Foi avançado entre as partes aluguel de R$10.000. O inquilino pagou 1 mês, 2 meses, 3 meses, parou de pagar. Marcelo entra com uma ação de despejo. Haverá o quê? Haverá um conhecimento para comprovar se realmente o aluguel não foi pago. E no final, determinação de quê? Que o inquilino que o inquilino desocupe o imóvel no prazo de 5 dias. Senhoras e senhores, claro até aqui? Sim. Processo de execução. Processo de execução. Ó, houve aquele processo de conhecimento todo. Sentença. Determino que Sara Reis pague a Felipe Roberto o valor de 16.194,12. Por quê, professor? Houve juros de correção monetária. Sara, e determinando que Sara pague a quantia em 5 dias. Sara não interpõe recurso e Sara também não paga. Será instaurado um processo de execução. Ou seja, haverá uma execução nos próprios autos. Sara, determino que você pague o Felipe no prazo de 48 horas sob pena de execução. Não pagou? Iremos fazer o quê? Pesquisa Bacenjude. Pesquisa nas contas bancárias da Sara. Sara é espertinha. Não há nem um centavo na conta. Depois, pesquisa Renajude. Carro. Sara acabou de comprar uma BMW. Aquelas mini. Aquelas pequenininhas bonitinhas. Mini Coupe, né? BMW. Tá andando na rua de BMW? Sim. Que bonito, sim. Bloqueie-se o carro da Sara. Se você não pagar, Sara, o seu carro vai a leilão, vai à asta pública. Isso é execução. É utilizado para dar efeito concreto, mesmo contra a vontade do devedor. O devedor deve quitar deve quitar a sua dívida em processo. Não pagou voluntariamente, vai pagar compulsoriamente, coercitivamente. Ok, queridos? Atos processuais. O que significa isso? Ato processual é um ato jurídico em um processo onde as partes devem praticar os atos para que o processo seja, digamos aí, regularmente processado e julgado. Ato postulatório. O que significa? É petição inicial, é a pretensão do autor. Ato postulatório é a petição inicial. Petição inicial é o principal ato postulatório do autor. A petição inicial é o principal ato postulatório do autor e a defesa, a contestação, é o principal ato postulatório do réu. Atos instrutórios são o quê? São os atos que são realizados ou praticados para produzir provas. Exemplo, audiência, são julgamento, perícia, por aí vai. Atos dispositivos são atos de disposição de vontade das partes. Exemplo, de novo, atos dispositivos são atos de distinção, são atos de disposição de vontade do autor. São os atos que o autor e réu concordam. E essa concordância fará o quê? Fará encerrar o processo, ou definitivamente, ou temporariamente. Exemplo, transação.
Exemplo meu e da Sara. Sara. Oi, você me deve 10 mil, né? Sim. Ó, tô facinho hoje, quero resolver o problema, me paga 5 mil, nós vamos embora daqui agora. 5 mil. Houve uma transação. As próprias partes perante o juízo se ajeitam ali e resolvem o problema. Há o quê? Há uma extinção do ato. Ok? É o chamado ato dispositivo. Atos processuais do juiz. Primeiro, sentença. A sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz bota fim no processo, com ou sem julgamento do mérito. De novo, sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim ao processo, com ou sem julgamento do mérito. Decisão interlocutória. A decisão resolve algo que surgiu no curso do processo, sem, por fim, a fase cognitiva. Tampouco vai extinguir a execução. É uma decisão ali para poder movimentar o processo. Exemplo, cite-se o réu. Entendeu? É uma decisão que vai movimentar o processo. Ela não vai colocar fim ao processo. Ela vai apenas dar andamento ao processo. Ok, queridos? Alguma dúvida? Não. Deixa eu ver aqui agora. Não, Tranquilo? tranquilo. Beleza. Vamos falar agora de tempo dos atos processuais. Tempo dos atos processuais. Vamos lá. Atos processuais. Vamos lá. Primeira coisa, o lugar. Gente, o lugar dos atos processuais são, em regra, na sede do juízo. O que significa isso? A boca está seca hoje. Ó, regra geral, os atos devem ser praticados na sede do juízo. Exemplo, entrei com uma ação contra Sara. Eu quero comprovar a dívida através de uma testemunha. O Marcelo viu a gente combinando o empréstimo. Só que a Sara e o Felipe moram em Belo Horizonte. Marcelo mora em Goiás. Mudou para Goiás. Regra geral, os atos devem ser praticados na sede do juízo. Só que nesse caso, Marcelo mora em outra comarca. O que vai acontecer? Haverá audiência lá em Goiás para que Marcelo responda as perguntas do juiz e das partes. Como o Código de Processo Civil faculta as partes a rolarem testemunhas que moram em outra comarca e as testemunhas podem ser ouvidas em outra comarca através de carta precatória, ele vai ser ouvido lá. Ou seja, é uma exceção ao lugar dos atos processuais. Depois, forma dos atos. Regra geral, os atos são feitos de forma escrita. Os atos são feitos de forma escrita. No vernáculo português, na língua portuguesa. Salvo algumas exceções. Alguns atos são praticados de forma oral. Por exemplo, juizado especial, civil, criminal, enfim. Há o quê? Há um princípio praticado da oralidade. As partes vão se manifestar de forma oral. Ok? Prazos processuais. Prazos processuais. O que significa? Os prazos são contados, senhoras e senhores, excluindo o primeiro dia e incluindo o último. Pensar. Decisão, sai uma sentença hoje.
Sara deve pagar ao Felipe R$ 8.000. Cabe recurso? Cabe 10 dias. Conta-se primeiro o seguinte. Primeiro amanhã. 3. Começa a contar dia 3. 10 dias. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de setembro. Isso é o quê? Prazo processual. Classificação dos prazos. Eu tenho o quê? Prazos legais. São os prazos que são fixados por lei, previstos em lei. Tem os prazos judiciais, que são os prazos fixados pelo juízo. Prazo legal. Há o quê? Há uma determinação jurídica que o prazo seja cumprido naquele prazo. Exemplo, contestação. Prazo para contestação é de 15 dias úteis. Prazo para recurso. Justiça do Trabalho, prazo para recurso é de 8 dias úteis. Ok, queridos? Vou pular essa parte, vou lá para a unidade 3 agora. Senhoras e senhores, unidade 3. Sujeitos do processo. Nós estamos cansados de saber, carecas de saber, igual eu, Daniel, que quais são as partes do processo? Autor, réu e juiz. Juiz. O processo é uma relação jurídica que se desenvolve por meio da prática de atos processuais e tem por finalidade a resolução imparcial dos conflitos. Como diria Arruda Alvim, o que é processo? Será o que? A atuação do Estado juiz para que seja resolvido o conflito direito material controvertido. Gente, no processo há um direito material controvertido. E cabe ao juiz, ao Estado juiz, presidir e dirigir o processo. O juiz ele deve comandar, ele deve ser o comandante do navio processual. Ele tem o dever constitucional de dirimir os conflitos, não deixar que as partes tomem conta do processo e comecem a fazer balbúrdias. Ok? Já falei com vocês, o magistrado tem o quê? O juiz ele tem o quê? O juiz ele tem que respeitar o princípio da imparcialidade do livre convencimento. Ele não pode julgar de acordo com seu bel prazer. Ele deve respeitar estritamente a legislação. Ok? Ó. Duas situações que o juiz ele pode declinar sua competência ou ele vai ser impedido de julgar. Primeiro, impedimento. O que é impedimento? O juiz ele fica impedido de julgar o processo. Depois, suspeição, da mesma forma. Vou começar por suspeição. A suspeição do juiz quando? Ele é amigo íntimo ou inimigo íntimo das partes. O exemplo que eu dei do juiz. O juiz era íntimo do advogado. Isso vai beneficiar a parte do empregador. Então, quer dizer, ele deveria se declarar suspeito e não atuar no processo. Ok? Então, a suspeição, o que ela faz? Ela cria ela vai beneficiar, quando o juiz ele tem o ânimo de beneficiar uma das partes, isso é o quê? Isso é suspeição. Ele é suspeito. Impedimento, já é mais pesado.
há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo. Ó, suspeição é o seguinte, ó, há suspeição do juiz. Não fala que ele é vedado de exercer a função jurisdicional nesse processo. Vamos lá. Há impedimento do juiz quando? Quando interveio como mandatário da parte, funcionou como perito, advogado, etc. Então, são vários itens, eu vou falar só de um. Quando o juiz já foi mandatário, já oficiou como perito, ou como membro do Ministério Público, ou como advogado, ele é suspeito. Ele não pode julgar aquele processo. Vamos pensar. Hipoteticamente, virei promotor de justiça. Julguei o Zé das Couves. Opa. Sou promotor de justiça. Eu condenei o Zé das Couves. Chega lá. Eu viro o juiz. Pego o processo. Ó! Zé das Couves? Que demora. E o que eu tenho que falar? Me declaro impedido para julgar o processo porque fui um membro do Ministério Público. Atuei como acusador do nosso amigo Zé das Couves. Isso é o quê? Impedimento. Ó, no impedimento, o juiz... O impedimento é visto de uma forma muito grave, sendo que é possível o seu reconhecimento de ofício. Quer dizer, sou juiz. Chegou lá, um processo, que eu estou como advogado, eu tenho que declinar na hora e explicar fundamental. Ó, estou declinando o processo porque atuei no processo como promotor de justiça. Ok, queridos? Ok. Ministério Público deve atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. O Ministério Público atua de duas formas. Primeiro, atua como o acusador ali, como parte do processo. Por exemplo, processos de ação penal pública e ação penal pública condicionada à representação. O Ministério Público atua como autor da ação. Processos onde o Ministério deve atuar como custos legis, como fiscal da lei. Exemplo, processos que tramitam na vara de família, que tem menor. Defensoria Pública. O que significa isso? Criada para o cumprimento da promessa constitucional de quê? Assistência judicial integral e gratuita. O pessoal me liga, doutor, oi, tudo bem, tudo bem. Qual é o seu nome? Felipe, e o seu? Amanda. Oi, tudo bem, Amanda? É o seguinte, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar. O senhor trabalha de graça? Não trabalho de graça. A senhora deve procurar quem? Deve procurar a Defensoria Pública. Ela vai te atender. Aqui é um escritório particular. Quer dizer, gente, quando o cidadão não possui condições de arcar com honorários advocatícios, quando a pessoa não tem condições de contratar um advogado particular, ela vai à Defensoria Pública, pedindo o quê? Pedindo que a Defensoria Pública a represente. São profissionais de alto gabarito, um concurso difícil. Advogado particular. A Constituição da República, em si, artigo 133, fala o seguinte: o advogado é essencial para a administração da justiça. Ou seja, o advogado ele postula para atender direitos e deveres dos seus clientes.
Ok? Para quem pode ser advogado? Para ser advogado, deve ter ser formado em Direito, bacharel em Direito e ainda ter sido aprovado na prova do OAB. Difícil. Recapitulando, o advogado é indispensável para a administração da justiça. Depois, para ser advogado, quais são os requisitos? Bacharel em Direito aprovado na prova da OAB. Advogado da União. São os advogados que fizeram, são servidores públicos concursados de acordo com o artigo 37, inciso 2º, onde passaram para exercer o cargo de advogado da União ou procurador federal, ou procurador da Fazenda Pública Nacional. Gente, se vocês um dia forem fazer direito, se vocês um dia quiserem fazer concurso, isso é o concurso. Ganha-se muito bem, trabalha-se bem pouco. Vai por mim. Ok? Gente, vou parar por aqui. Vou falar de terceiros na próxima aula. Ok? Porque é